Olá, essa é uma aula sobre desenvolvimento de jogos usando a Game Engine Godot. E nesse vídeo eu vou implementar um exemplo bem simples, no qual eu vou colocar uma label, um campo text no meio da tela e também um botão. E ao clicar no botão, o projeto vai mudar o texto que aparece na label. Então você vai ver basicamente como criar código-fonte, script no seu projeto em Godot, como implementar o clique de um botão e também como mudar o atributo de algum elemento em execução via código-fonte. Esse vídeo está baseado na documentação oficial lá no site do Godot. Então, se você entrar no site do Godot, aqui em Learn, existem vários tutoriais. O que eu estou seguindo nessa aula está aqui em Step by Step, no tópico Scripting. Então, se você entrar aqui, vai ter toda a explicação em inglês dos conteúdos envolvidos nessa aula. Bom, o primeiro passo vai ser criar um projeto novo para esse exemplo. Aqui eu já tenho dois projetos criados, que são de outros vídeos que vocês podem assistir. Mas agora eu vou criar um projeto e eu vou chamar ele de Scripting Project. E eu vou encontrar aqui o lugar onde eu quero salvar esse projeto. Eu vou deixar na minha pasta Home em Godot Projects. E vou criar aqui uma pasta Scripting Project. Ok? Selecionar. E criou meu projeto. Esse meu projeto não vai ser um projeto em 3D, vai ser um projeto em 2D, então eu vou usar o Workspace 2D aqui em cima. Agora eu vou adicionar os nós que representam os elementos que aparecem na tela. Então eu vou adicionar primeiro um painel, e redimensiono ele para o tamanho da tela. E depois, aí, selecionando o panel, eu vou clicar de novo em Add Child Node e vou adicionar agora Label. Veja que ficou abaixo do panel, porque agora ela é um filho do panel, esse label. Redimensiono e coloco aqui no centro. E não clicando em Label, mas ainda clicando em panel, vou adicionar um novo filho, que vai ser o Button, que é um botão. E vou redimensionar ele também. Então o label ficou aqui e o meu botão logo abaixo. Agora eu vou mudar o texto desses elementos. Começando pelo label, vou colocar aqui isso é um label. Aparece aqui o texto que eu digitei. E no botão, alguma coisa, por exemplo, pertine. Agora eu vou adicionar um script vinculado ao painel. Então aqui na árvore de nós, eu vou clicar no painel com o botão direito e clicar em Attach Script. E vou dar um nome a esse meu script. Por exemplo, vou colocar Fala Oi. Eu vou implementar o código para falar Oi quando clicar no botão. Clico em Create e ele aparece esse símbolo aqui na frente do panel. Ao clicar nele, vai aparecer o script para edição. O script já aparece aqui embaixo também. E na propriedade do painel, aqui à direita, em Script, aparece o script que está vinculado a esse painel. Agora, eu vou começar a editar o código-fonte do script que eu acabei de criar. Então, aqui no painel que eu acabei de criar, eu clico neste link, Open Script, e vai abrir o script Fala Oi que eu acabei de criar. Eu vou editar esse script. O que eu vou fazer aqui basicamente é criar um método para mudar o texto da label para Oi e também implementar o clique do botão para chamar esse método. Algumas coisas da edição desse documento daria para fazer via interface gráfica, e isso está explicado lá no manual da Godot. Eu vou focar aqui na edição do código-fonte mesmo.
Então a primeira coisa que eu vou fazer nesse documento é criar uma nova função. Func, essa função eu vou dar o nome de onButtonPressed, dois pontos. E eu vou chamar ela ao pressionar o botão. O nome que eu coloco aqui é eu que escolho. Não existe nenhuma regra para o nome que você vai colocar. Mas eu escolhi colocar um button pressed por conveniência. Aí você já sabe que essa função vai ser chamada ao meu botão ser pressionado. É mais uma questão de padronização do nome das funções. Eu vou dar Enter aqui e ele já coloca uma tabulação. Veja que não existe início e fim do código-fonte. A tabulação que controla o início e o fim do escopo desse método. Então eu vou iniciar essa função chamando a minha label getNode. Ele já aparece para eu preencher, eu teclo Enter, ele autocompleta e mostra as opções dos nós que eu já criei. No caso, eu quero a label. E eu vou editar a propriedade text. Ele já aparece para mim o text. Se eu não tiver essa caixa, eu posso dar um Ctrl espaço e ele aparece todas as opções para mim. Eu posso começar a digitar e ele mostra text, eu seleciono com o Enter. Eu quero editar isso para um texto, por exemplo, oi, por exemplo. Agora eu vou editar a função ready, que é a função que é executada quando essa cena inicia. Eu vou tirar esse pass então, e agora eu vou pegar o meu elemento do botão, getNode button. Eu vou conectar esse meu button à função que eu acabei de criar. Então eu coloco ponto connect, e essa função vai ser executada quando pressionar esse botão. Então eu digito aqui pressed, outro parâmetro self, e agora eu digo qual é a função que vai ser chamada ao pressionar esse botão, que é onButtonPressed que eu acabei de criar. Agora, se você ainda não tiver salvo a cena, então salve a cena em Scene, Save Scene, e defina qual vai ser a cena principal que vai ser iniciada assim que o projeto for executado. Então aqui em Project Settings, tem na opção Run a cena principal, Main Scene. Aqui eu vou escolher, no caso eu só tenho uma cena que eu chamei de Fala Oi. Vou selecionar ela, Close. E clico em executar. Então aqui aparece o meu label e o meu botão. Quando eu clico no botão, ele altera o texto da label para Oi. Agora eu posso fazer algumas alterações nesse projeto. Por exemplo, eu tenho um botão e ao clicar no botão, aparece a mensagem Oi. Eu posso, por exemplo, ter dois botões, um que aparece Oi e outro que aparece Tchau. Então, nesse caso, eu posso vir aqui em duplicar esse botão. Duplicate. Ele criou um botão 2. Então, eu vou deixar o botão à esquerda e o botão 2 à direita. E agora eu altero o texto. Este aqui para Fala Oi. E o texto do outro botão para Fala Tchau, por exemplo. Agora, aqui no script, eu vou precisar então de outro método. Eu já tenho um método para falar oi, agora eu vou ter um método para falar tchau. Eu vou chamar ele de funcButton2Pressed, que eu quero executar ela quando for pressionado o botão 2. E ele vai de novo alterar o texto do meu node label, mas agora em vez de falar oi, eu vou escrever tchau. E agora na minha função ready, eu vou dizer que o meu button 2 está atrelado a essa função. Então getNode button2, dessa vez, ele, ao ser pressionado, ele vai executar a minha função button2pressed, que vai falar tchau na label. Agora então eu executo.
esse projeto, ele salvou automaticamente. E ao apertar oi, ele fala oi. Ao apertar o botão tchau, ele fala tchau. É isso, gente. Então, nesse vídeo, você viu basicamente como editar o código-fonte do seu projeto, como implementar os eventos de um nó e como também mudar as propriedades de um objeto durante a execução. Um abraço.